Paz do Senhor, irmão. Mais uma vez estamos no canal Teologia em Família e vamos dessa vez refletir sobre o texto de Lucas, capítulo 26, capítulo 23, versículo de número 56. Nos ajude, dê o like, divulgue o trabalho, porque tudo é para a glória de Deus. Bom, se eu pudesse dar um título a esse texto, eu daria o seguinte título: Jesus não ensinou aos seus discípulos a guardar o sábado. O título seria: Jesus não ensinou aos seus discípulos a guardar o sábado. Bom, vamos no texto, ao meio da revista e corrigida, Lucas 23, versículo de número 56, diz assim: E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Vou repetir. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. O texto em grego, e aqui a gente vai refletir sobre a segunda parte desse texto, que é: e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então o texto em grego é kaitomen sabaton, hesi hassan, kataten entolen. Kaitomen sabaton, hesi hassan, kataten entolen. Kaitomen sabaton, e no sábado, e verdadeiramente no sábado. Men aqui aparece, tem suas nuances. Eu não vou tratar sobre essa partícula, porque geralmente quando ela vem junto com der, ela tem aspectos interessantes. E por isso algumas traduções não traduzem ela como verdadeiramente, ou coisa do tipo. Kaitomen sabaton, e no sábado. Hesi hassan. Esse verbo hesi hassan, que aqui é traduzido como repousaram, e aqui é interessante porque é traduzido no pretérito perfeito, apontando um evento que aconteceu no passado, sem se preocupar se está ocorrendo ou não, ou seja, que não é um imperfeito, mas é perfeito. Ele aqui no grego ele está no tempo auristo. Auristo, esse verbo, né, é desconhecido da nossa língua, mas o auristo, ele vem da palavra auristos, que traz uma ideia de algo indefinido, não delimitado, ou seja, não delimitado, essencialmente é isso, não delimitado. E o auristo, aqui ele está no modo indicativo, e o auristo no modo indicativo, ele tem nuances, detalhes importantes, porque o auristo no modo indicativo, e nesse caso no modo indicativo, ele revela uma ação que aconteceu no passado e que ela se completou no passado, de modo que é uma ação pontual no passado. É algo pontual que ocorreu, iniciou e se completou no passado. De modo que alguém pode entender que o auristo aqui no modo indicativo traz uma ideia de um evento que ocorreu no passado, algo pontual, mas que nos dias de Lucas não estava mais ocorrendo. Lucas escreve sua epístola muito depois do evento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Lucas era um gentil. Então, quando lê esse evento aqui, essa narrativa, nos parece que Lucas está apontando, pelo verbo que é utilizado, do auristo no modo indicativo, por um evento pontual que ocorreu no passado, mas que não estava mais ocorrendo, ou seja, que não era mais prática dos discípulos de Cristo. Porém, na realidade, o modo indicativo do verbo auristo, geralmente utilizado por Lucas, em narrativas, o Wallace trabalha isso na página 554 a seguir. Ele traz uma ideia simplesmente de apontar, de trazer à luz, de registrar um evento que ocorreu no passado, sem se preocupar essencialmente se aquilo estava ocorrendo ainda ou não. Então, o auristo no modo indicativo, usado em narrativas, como Lucas, no caso, que não fez parte do evento, ele não estava lá, ele narrou algo que ele ouviu. O modo auristo, o indicativo no modo auristo, simplesmente está indicando um evento que ocorreu no passado. Não há preocupação se aquilo está ocorrendo ou não. E diga-se de passagem que esse verbo hesi hassan, ele poderia ser traduzido por silenciar, por se calar, ou estagnar, estar em estado inerte. E aí está o porquê traduzir por descansar, ou repousar. A ideia mais ou menos é até de repousar, de estar quieto, calado, repousar.
Bom, dito isso, que isso não quer dizer nada que isso estava acontecendo ou não, né? O que nós olhamos aqui é para a sequência disso aqui, porque após o verbo, nós continuamos e tem catá, tem entolém. Essa preposiçãozinha catá aqui que aparece, ela tem assim, os seus aspectos. E na essência, catá pode ser traduzido na essência, de modo geral, para baixo. Porém, conforme ela acompanha um ou outro caso, ela pode mudar e ter o seu significado alterado. E aqui no caso, a catá está acompanhando o tem entolém, que é o mandamento, que está no caso acusativo. E quando ela acompanha o caso acusativo, ela traz uma ideia de conformidade, de estar conforme, segundo. Então, quero dizer aqui que essas mulheres, que elas pararam no sábado, estagnaram no sábado, repousaram no sábado, que aqui não está trazendo certeza nenhuma que esse evento foi pontual, nada disso. Isso não quer dizer. Essas mulheres, ela fez segundo o mandamento. Que mandamento? Quando você olha para a Bíblia, aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 10 diz assim, ó: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Então, quando o verbo aqui utilizado, é utilizado, ou seja, repousar, está em estado de repouso, quieto, ele está fazendo alusão, ou está diretamente ligando, com o mandamento de não farás nenhuma obra, ou obra nenhuma fareis. Então, o que é que está dizendo aqui? Que segundo o mandamento, qual é o mandamento? Êxodo 20:10, de não fazer obra, elas repousaram, se aquietaram, ou seja, elas estavam agitadas e o sábado estava chegando, havia um mandamento, e quando elas perceberam, ou seja, se inteiraram de que o momento era chegado, elas pararam. Elas repousaram. Repousaram como? De conformidade com o mandamento. Então vemos aqui que essas mulheres que estavam naquela correria, para tratar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, elas repousaram quando o sábado estava chegando. E isso é claro nas Escrituras e nos revela algo muito importante. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque algumas pessoas, eu percebo que elas, de modo errado, eu não sei se aprenderam assim, possivelmente, elas ensinam que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, após a morte do Senhor Jesus Cristo, eles não guardavam mais os mandamentos. Ou até mesmo que Jesus Cristo, ele foi o rabi, ou o Messias, o mestre, que ensinou seus discípulos a quebrar o sábado. Mas isso não é verdade. O que nos revela a Escritura é que mesmo após a morte do Senhor Jesus Cristo, mesmo após a ausência do mestre, do rabi, aquelas mulheres, elas se mantiveram guardando, repousando, recirração, catatem entolem, repousando, guardando, se quietando conforme o mandamento. Então a Bíblia quer nos revelar o seguinte: Jesus, ele ensinou os seus discípulos a guardar o sábado. Jesus guardava o sábado. E a prova clara de que Cristo ensinou isso aos seus discípulos é que no momento em que o mestre se ausenta, o discípulo faz aquilo que aprendeu do seu mestre, que é guardar o sábado. Então, era uma prática dos discípulos de Cristo. No momento em que Lucas escreveu, utilizando este modo e este verbo, não quer dizer nada, não tem
valor algum aqui no texto. E que o fato é que os discípulos guardavam o sábado conforme o mandamento. Bom, daí pode vir uma pergunta. O que é que você acha, irmão, com relação à guarda do sábado nos dias de hoje? Eu tenho 12 anos de evangelho e durante 8 anos eu estudei com rabinos. Fiz 2 faculdades de teologia, 2 bacharéis. Tenho estudado grego, pesquisador do grego, gosto de pesquisar a língua grega. E aprendi muito com os rabinos, com os judeus. E uma das coisas que ele me falou, que é interessante, é que a ciência, ela revela os desígnios de Deus, de modo que nos faz ficar cada vez mais surpresos do quanto do cuidado Deus tem com a sua criação, com o seu povo essencialmente. Porque observe que o sábado foi dado no princípio, posteriormente foi ratificado na lei, e quando Jesus veio, ele guarda o sábado. E aí o que acontece? Depois da morte e ascensão de Jesus, que vem o evangelho até os gentios, nós vemos agora algo mudado. Mas eu não quero entrar aqui no mérito ainda, por quê? O que eu quero trazer é que esse rabino, ele me trouxe algo que me fez refletir muito, porque ele falava que quando você está estressado, cansado, fadigado, muito preocupado, e vivemos na geração do estresse, né, da depressão, quando você vai a um médico, um psicólogo, a primeira coisa que ele recomenda é repouso, desligar. E o interessante é que Deus, há milhares de anos atrás, já havia dito que nós deveríamos desligar um dia na semana. E infelizmente nós estamos vivendo em uma geração tão estressante, estressada, mediatista, que ninguém tem tempo mais para descansar. E a pergunta para mim poderia ser: e você acha que qual seria o dia ideal para o descanso? A Bíblia recomenda exclusivamente, enfaticamente, no Novo Testamento, que o sábado é para ser guardado. Eu não vejo isso nas Escrituras. Então a Bíblia diz que é o domingo? Também não. O Antigo Testamento tem princípios. Por princípio, poderia ser o sábado. Mas também a Bíblia diz que, em Romanos, que uns acham santo um dia, outros acham outro dia, alguns não acham santo nenhum dia. Mas o interessante é que nós deveríamos sim desligar, guardar, reservar um dia para nós e para Deus. Na minha vida prática, eu aprendi algo interessante com relação à morte, sepultura e ressurreição. Para mim isso é muito simbólico. Eu não estou dizendo que isto é explícito nas Escrituras, isso é para mim. Para mim a sexta-feira da morte ou da paixão representa um momento de sacrifício. Sexta-feira é o dia do jejum. Eu fiz a minha especialização em História da Igreja e isso era muito discutido entre os pais. Sexta-feira era o dia do jejum. Quarta e sexta. Sexta-feira era o dia do jejum. Era o dia do sacrifício. Sábado. Isto por quê? Porque Cristo ele se sacrificou na sexta. Foi o dia do sacrifício. Sábado foi o dia que Jesus descansou na sepultura. Sábado seria o dia do descanso. E o domingo? O domingo é o dia da ressurreição. O domingo é o dia das boas novas. Ou seja, domingo seria o dia em que nós
anunciaríamos que Jesus Cristo ressuscitou. Sexta é o dia do sacrifício. Jesus foi à cruz. Sábado, dia de descanso. Jesus estava na sepultura descansando o corpo. Domingo, Jesus ressuscita e tem uma mensagem. É o dia de boas novas. Sexta, jejuamos, consagramos. Sábados, descansamos. E no domingo, anunciamos que Jesus ressuscitou. Isto é o que eu penso. Mas isso não quer dizer nada com relação à salvação. Salvação independe de qualquer ordenamento, seja ele qual for. Salvação é graça. Mas isso é para benefício da nossa saúde. Amém.